Eu sou o Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. O título do vídeo vai ser Ser ou não ser ativista judicial? Eis a questão. O dilema do STF. Porque o ativismo judicial no STF ele é gigantesco e já é há um bom tempo. Por isso que ano que vem a gente vai ter que batalhar bastante para aprovar o PL 4754 de 2016, que tipifica como crime de responsabilidade o ativismo judicial. Só que no momento é um dilema, realmente um dilema, porque o decreto do Temer é uma excrescência jurídica. Jogou a toalha e falou: eu vou ajudar os companheiros bandidos, sim. E vou ajudar todos. Eu vou ajudar os companheiros aqui políticos, amiguinhos do PT, amiguinhos do PMDB, PSDB, todos eles. Vou ajudar os companheiros aqui, porque como um bom vice da Dilma, um bom comunistazinho rustido, eu vou ajudar os companheiros. O decreto do Temer é isso. Aí entra no dilema, porque o Luiz Roberto Barroso é o relator do decreto, né? E o ativista mor, o ativista judicial mor da República, é o discípulo número um do Ronald Dworkin. E o trabalho dele é ser ativista judicial. Ele tem pleno orgulho disso. Então, o decreto do Temer é um absurdo que ele, inclusive, uma das coisas que o Barroso disse foi o seguinte: de acordo com Barroso, o texto do decreto inovou e previu a possibilidade de indulto para condenados que cumpram um quinto da pena, incluindo crimes de corrupção e correlatos, além de indultar apenas penas de multas, né? E ele, como um bom ativista judicial, vendo esse decreto do Temer, ele não se contém e tem que mexer, é claro. Daí o dilema, porque o decreto é um absurdo, certo? Então, eu vou ler uma matéria aqui do Terça Livre, do Ricardo Roveran, e é a seguinte: a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou hoje a favor da validade do decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. No entanto, o julgamento foi suspenso por pedidos de vista do ministro Dias Toffoli e Luiz Fux. Com o adiamento, continua valendo a liminar proferida pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu parte do texto do decreto. Apesar da maioria formada, 6 votos a 2, os ministros começaram a discutir no fim da sessão se o resultado poderia prevalecer mesmo após o ministro Luiz Fux pedir vista do processo, fato que provocaria a suspensão do julgamento. A proposta de continuidade foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da validade. Após o impasse na questão, o presidente Dias Toffoli pediu vista. A sugestão foi criticada pelo ministro Barroso. Segundo o magistrado, o pedido de vista deveria ser respeitado pela corte e o julgamento suspenso. Ele é engraçado. Todos sabem o que está acontecendo por aqui, e todo mundo sabe o que eu penso, afirmou Barroso. A ministra Rosa Weber também defendeu a suspensão do julgamento e disse que a situação causou constrangimento aos ministros. Duvido que qualquer coisa cause constrangimento a esses ministros. Nada. É impossível algo causar constrangimento em pessoas que não fazem ideia do que é moral. Até pelo fato de não serem cristãos, eles não têm esse senso de moralidade cristã. Eles já são tão. Eles aí mesmo, eles são o retrato maior do que é a doutrinação marxista nas escolas e nas faculdades brasileiras. O Supremo é o retrato maior. Como dito antes, o Barroso é o discípulo número um do Ronald Dworkin, escola de Frankfurt, marxista, socialista fabiano, frankfurtiano. Aí os demais todos são abortistas ali, por exemplo. Então, moral, essas pessoas não fazem ideia do que sejam. E para você ficar constrangido com alguma coisa, é preciso que tenha vergonha na cara. É o mínimo. Eles não têm. Você vê o Gilmar Mendes falando um sofisma pleno. O que eles usam é dialética, enrolam, embolam, embromam todo mundo
com frases muito bem elaboradas e falam e ninguém entende porcaria nenhuma, porque a maioria dos brasileiros a gente é preguiçoso mesmo, não gosta de ficar prestando muita atenção em coisa muito difícil. Eles fazem de propósito justamente para que ninguém entenda e eles possam enrolar todo mundo tranquilamente, porque justamente a imprensa nunca irá ajudar. Agora, graças a Deus, tem canais de direita que fazem um trabalho muito bom, a exemplo aqui do próprio Terça Livre. Então, os votos foram o seguinte: o julgamento começou ontem, no dia 28. O voto do relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ao reafirmar seu voto, Barroso manteve sua decisão que suspendeu parte do decreto de insulto natalino, editado pelo presidente Michel Temer em 2017. De acordo com Barroso, o texto do decreto inovou e previu a possibilidade de indulto para condenados que cumpriam um quinto da pena. 20% da pena é um absurdo. Incluindo crimes de corrupção e correlatos, além de indultar penas e multas. Os amiguinhos não podem ficar sem dinheiro, não. De jeito nenhum, tem que pagar, né? Pelo voto de Barroso, o indulto só pode ser aplicado após o cumprimento de um terço da condenação, que já é um absurdo, nem deveria existir esse indulto, para começo de conversa. Condenados é o que o Bolsonaro fará, não existirá mais indulto ano que vem, inclusive o Marco Aurélio Mello, numa parte do discurso dele, acabou falando isso também. Queria votar logo porque ano que vem não tem mais. Então tem que correr. Corram. E corram, mas não corram muito para longe não, porque tem um pessoalzinho bem bravo que fica na cola de vocês. A exemplo da rédea curta que o Dias Toffoli tem andado nos últimos meses, com o Fernando Azevedo e Silva, o general Fernando Azevedo e Silva, que ficava ali na cola dele, apertando bem bonito, e agora o ex-comandante no Haiti, de missão de paz no Haiti, o general Ajax Pinheiro, também está ali na rédea, puxando a rédea bem curtinha do presidentezinho do STF, esse Fux. Não sabe nem ler direito, então tem que ter alguém na cola mesmo, e ficará. Então, na mesma sessão, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência e argumentou que a Constituição garante a independência entre os três poderes da República. E dessa forma, o presidente, como chefe do executivo, pode editar o decreto de forma que bem entender e não sofrer interferência do judiciário. Exatamente, isso aí. Vocês não têm que ficar interferindo no executivo e nem no legislativo. O STF não é um poder legislador, ele não tem que ficar legislando, ele não pode ser um ativista judicial. Por isso que a gente, com fé em Deus, vai conseguir aprovar o PL 4754 ano que vem e tipificar como crime de responsabilidade esse ativismo judicial do Supremo. Só que não era a hora, né, Alexandre de Moraes? Porque esse decreto do vampirão aí é complicado. E quem te segue? Quem segue o Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes realmente ele não é favorável, ele já escreveu sobre ativismo judicial e realmente ele não é favorável. Só que todos os demais ativistas que estão querendo soltar os amiguinhos, eles vão na cola do Alexandre de Moraes, né? Por que será? Então, na sessão de hoje, somente o ministro Edson Fachin acompanhou o relator, o ativista lá, o Roberto Barroso. A ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello acompanharam a divergência iniciada nessa quarta-feira por Alexandre de Moraes, né? Por que será que eles acompanharam? Logo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, todos acompanharam. E o mais velho de todos, o decano, foi uma tristeza o Celso de Mello. O discurso do Celso de Mello foi triste. Sofisma puro. Até colocaram um pedaço do Jornal Nacional, mas é bem melhor assistir o voto inteiro deles para ver o tanto que eles enrolam. É engraçado até. Fica até engraçado quando você consegue compreender e não dorme. O ministro também criticou um levantamento divulgado pela Força Tarefa de Procuradores da Lava Jato, isso Gilmar Mendes. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, se o decreto de 2017 for mantido pelo STF, 22 condenados na Lava Jato poderão ser beneficiados em novo decreto de 2018 com base nos mesmos critérios. E agora, esse decreto aí é do ano passado, é de 2017 que está sendo votado agora.
Ainda para esse mês agora, dezembro, ainda pode ser votado outro, certo? Que é o do Temer agora de 2018. Aí o Gilmar Mendes dá uma churamingada aqui, inventa um monte de conversa, que é justamente o sofisma que ele adora, que é o seguinte: presume-se, em exercício de futurologia, que a aplicação de indulto ainda inexistente, com critérios ainda não definidos, a condenados que ainda não cumpriram os estimados lapsos temporais das penas mencionadas, os termos do indulto de 2017 não têm qualquer impacto nos termos divulgados, disse o ministro. Ah, meu Deus. É para a pessoa ficar confusa mesmo. A pessoa vê um negócio desse, escuta na televisão uma coisa dessa, a pessoa ela não dificilmente compreende e não tá nem aí. E vai até acreditar. Só não acredita porque é o Gilmar Mendes falando e aquele beijo dele é engraçado pra caramba, todo mundo fica rindo. E não tem mais credibilidade alguma. Então tudo que ele fala as pessoas já desconfiam. Então pelo menos isso tem uma vantagem. Então, mas claro, que a aplicação desse indulto ela é fática agora. O decreto está falando. Pronto. Aplicou ali, vai servir como um precedente para a próxima. Ponto. Ninguém merece. Então, essa foi a matéria do Terça Livre. E é isso. Como tem esses militares aí, o pessoal despreza muito os militares, a esquerda sempre desprezou muito a mídia, bastante. Só que um general, ele é muito estudado, estudou a vida inteira. Normalmente eles passam na AMAN, e não é nada fácil passar na AMAN e menos ainda sair da AMAN. Eles não saem, ficaram lá a vida inteira, e a vida inteira estudando. São inteligentes no absurdo, muito mesmo. E ainda para completar, tem um outro apoio, que são os caminhoneiros, que não querem de jeito nenhum que isso seja aprovado. Então, tem uma possibilidade boa desses ministrozinhos no Supremo. É muito difícil porque já está 6-2, já está garantido, mas esse pedido de vista aí é provável que fique até ano que vem e isso seja esquecido. Porque a pressão dos caminhoneiros é grande, enorme, eles param o Brasil e eles sabem. No momento de primeiro, assim, acho que a maioria vai compreender apenas que é a saída de corruptos da cadeia, esses 20 pelo menos, desses políticos corruptos, mas esse decreto tira todo mundo da cadeia. É a vagabundagem inteira, é todo mundo que cumpriu 20% da pena sai da cadeia. Não são só esses 20 políticozinhos, não. Então, para os caminhoneiros, eles estão com a luta justa mesmo, porque é a pele deles que está em risco. Porque o que vai ter de vagabundo na rua assaltando caminhão, roubando caminhão, roubo de carga vai aumentar absurdamente. Então é a pele dos caminhoneiros que está em jogo também. E é de todo brasileiro, de todo cidadão de bem, de toda velhinha, de todo velhinho, de todo mundo que pega ônibus cedo, que vai para a parada, que volta à noite, volta no escuro. É a cabeça de todo mundo que está em risco. E isso para tirar alguns bandidozinhos da cadeia, amiguinhos da petralhada. Porque todo mundo petralha nessa merda. Não é só petista, não. Petralhada é um adjetivo que serve para todo mundo mesmo. E o Michel Temer é um dos maiores. Tá aí ajudando os companheiros. Então, a notícia é essa. A gente ainda pode ter alguma esperança e fé em Deus que esse pedido de vista vai ficar aí, vira o ano e vai entrar o recesso do judiciário, passa para o ano que vem e vai ser esquecido. Porque a gente vai aprovar a lei do ativismo judicial, vamos aprovar mais um monte, fazer uma virada de 180 graus nas legislações aqui no Brasil, acabar com um monte dessas legislações também, tudo que atrapalha. A gente vai conseguir, fé em Deus, o governo Bolsonaro vai conseguir manter bastante apoio, e apoio nosso aqui na internet, apoio, porque na mídia não vai ter, a gente vai precisar fazer muito contraponto aqui na internet. Então eu peço também o apoio de vocês, acompanhem nosso canal, se possível inscrevam-se e deem um like, assistam os canais conservadores, procurem o Bernardo Kister, o Diego Rox, o Terça Livre, Brasil Paralelo, Nando Moura. O Crystal Vox também faz bastante barulho aí, eles são até legais, tirando algumas altercações, eles são bem bacanas. Mas quem não se altera hoje em dia? Todo mundo.
Então procurem os canais conservadores e inscrevam-se e deem um like. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.